Boa noite. Não, bom dia. Boa tarde. Já estou em todos os ritmos hoje. Meu Deus, é aqui. Boa tarde. Boa tarde, Medianeira. Cheguei a poucos minutos de Medianeira, estive pela manhã com as alunas do curso de Pedagogia, mas agora à tarde nos reunimos todos, Polo de Foz do Iguaçu, Polo de Medianeira, para conversarmos de um tema dos mais importantes na atualidade. E assim eu considero, em função do momento político, histórico, social, econômico em que vivemos. Então, se faz necessário trabalhar essa temática, que vocês já fizeram uma leitura, já assistiram um vídeo, e hoje nós fazemos, então, o encerramento, contando com a presença desses dois colegas. Só um pouquinho. Fechou. Então, o tema gerador, né, dessa nossa discussão de hoje do Seminário Integrador é a superação do preconceito étnico-racial e a formação profissional do século XXI. Junto a essa questão de superação de preconceito, da temática étnico-racial, muitas outras podem ser abordadas, e é a continuidade dessa temática que esses dois colegas nos trazem hoje. Professor mestre Marcos Galdino é professor pedagogo, atua no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, no curso de Pedagogia, no curso de Administração, Direito, Ciências Contábeis, porque ele é pedagogo e é filósofo. Então, ele tem essa abrangência, e aí são vários os cursos que ele também trabalha. E a professora mestranda Marcela da Fonseca Ferreira, formada em Letras pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, está ultimamente, agora está fazendo mestrado na UNILA, também na área de Letras, e dentro dessa temática, e os dois professores aceitaram prontamente o nosso convite para hoje debater conosco. Terá uma fala de cada um dos professores e depois a gente abre para conversar, para perguntas, para dialogar, para realmente discutir essa importante temática, como eu já citei no início. Aos dois colegas eu agradeço, né, por terem aceito o convite, e esse público, e ali na câmera nós temos os alunos de Medianeira também participando. Tá certo? Então, para nós, uma boa tarde e um bom trabalho, e esse público agora é todo de vocês, tá? Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu me adapto bem aqui com esse microfone. Espero que vocês consigam compreender aquilo que nós preparamos para essa tarde. A professora Claudimere já deu uma boa introdução. Nós vamos falar, entre outras tantas coisas, sobre preconceito. E antes, de abrir a nossa palestra, a nossa conversa dessa tarde, queria contar uma história pessoal para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho acerca do preconceito. Na verdade, eu trabalho com educação desde 2000. Então, estamos em 2018. Comecei cedo, tá, gente? Não é que eu sou velho, não. Comecei cedo. E desde 2000 trabalhando com educação, então já faz praticamente 18 anos, formado já há 14 anos, nessa jornada que muitos de vocês, também vão enfrentar ao longo da carreira. E eu sempre falei sobre preconceito, então trabalhei várias disciplinas, filosofia, sociologia, ética, então a gente sempre fala sobre preconceito. Mas em 2010 eu tive uma oportunidade. A oportunidade foi de morar fora do Brasil por um tempo. Então eu fui morar fora do Brasil, fui para a Itália, na Europa, no norte da Itália, numa cidade chamada Mantova. E como é a realidade de todo estrangeiro, de todo brasileiro que vai para fora do Brasil, indo a estudos ou por qualquer outra razão, a gente precisa trabalhar, e trabalhar na Europa é trabalhar duro. Isso eu posso dizer para vocês por experiência. E numa dessas oportunidades eu trabalhei em um supermercado. Nunca havia feito isso na vida.
Sempre havia trabalhado com educação, sempre havia sido professor, coordenador, orientador, até diretor de escola já fui, mas nunca havia sido empacotador em um supermercado. Foi a primeira vez que isso me aconteceu, né? E eu tive que fazer isso, obviamente, era aquela condição, naquele momento, para conseguir custear os meus estudos. E me lembro de uma ocasião em que eu estava auxiliando, ou tentando auxiliar uma senhora europeia, italiana, branca, tradicional, tentando auxiliá-la a colocar as suas compras dentro de um carrinho. Então lá eles têm um hábito que talvez a gente deveria ter aqui, cada um deles leva um carrinho de compras particular, pessoal, né? E eles usam esse carrinho, não usam sacolas plásticas, muito difícil usar, colocam dentro das bolsas de pano tudo aquilo que eles compram e se organizam ali. E eu fui ajudar aquela senhora. E eu peguei então a bolsa de pano dela e levantei, era pesado para ela. E eu fui levantar e colocar dentro do carrinho. Na hora que ela olhou para mim e viu que era eu, ela fez que iria dar um tapa na minha mão. E eu então me afastei. Deixei ali a bolsa de pano e ela me disse: saia daqui, negro estrangeiro. Eu não vou continuar a expressão. Ela falou um pouco mais de coisas, não quero dizer aqui. Mas ela falou: saia daqui, negro estrangeiro. Foi a primeira vez que eu me enxerguei como estrangeiro. Eu não sabia que eu era estrangeiro, porque você, quando vai para fora do Brasil, os primeiros meses, sempre você está em contato com brasileiros, sempre você está em contato com aqueles que pertencem à sua cultura, e no final das contas o estrangeirismo acaba ficando de lado, fica em segundo plano. E eu nunca tinha me percebido de outra cor, mesmo. Vim do Brasil, o Brasil, essa realidade multiétnico, racial que a gente vive, essa miscigenação que muitas vezes acaba escondendo, inclusive, o próprio racismo e o próprio preconceito. Então, eu vim do Brasil, fui para a Europa e lá eu ouvi essa frase: negro estrangeiro, sai daqui, eu não quero ser ajudada por você. Chama outra pessoa, por favor. Gerente, por favor, chama uma outra pessoa. Eu não quero ser ajudado por esse rapaz. E eu já tinha 30 anos. Já era formado. Estava ali a trabalho, a estudos. Tinha família, como tem até hoje. Foi a primeira vez em que eu tive que tratar do meu preconceito, daquele que realmente eu sofri. Por tantos anos eu tratei de preconceitos dos outros. E ensinei para os meus alunos acerca de experiências vividas pelos outros. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o preconceito é muito ruim. A ofensa racista é muito ruim, machuca, dói. A ofensa racista, ela não só machuca do ponto de vista emocional, mas ela também fere com aquele princípio básico que está inclusive posto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a chamada dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala de racismo, quando há uma ofensa racista, isso fere diretamente a dignidade. E naquele momento eu fiquei muito mal. Não fiquei mal por ter sido chamado de negro, não é isso. Fiquei mal pela maneira como a etnia, como a cultura negra foi colocada naquele momento como se fosse algo pejorativo, ruim ou inferior. E quando eu venho agora, tantos anos depois, falar sobre preconceito, essa história sempre me vem à tona. E vou dizer uma coisa para vocês: para aqueles que são da área de administração, vão lidar com isso também. Para quem é da área da pedagogia, aqui em Foz ou em Medianeira, onde estiver, vai lidar com isso também. Mas é muito mais fácil lidar com os preconceitos dos outros. Eu quero trazer para vocês aqui, é uma experiência acadêmica, mas também é uma experiência real, de que todos nós, em algum momento, deveremos ser mediadores de diálogo, para fazer com que o preconceito ele seja algo cada vez menor. Eu até vou conversar com vocês um pouquinho mais ao longo da tarde, para a gente entender que dificilmente a gente vai superar por completo o preconceito. Dificilmente nós vamos superar por completo. E nós, profissionais, temos uma função. A nossa função enquanto profissionais, ou na área da educação, ou na administração, ou em qualquer outra área acadêmica, é justamente servirmos como mediadores para que o preconceito ele não seja latente. E ainda mais, para que, se houver, o preconceito tem que ser duramente combatido. Então, basicamente, é isso que eu quero conversar com vocês hoje. É claro que eu vou trazer muita informação histórica também, que é necessária, afinal estamos no ambiente acadêmico. Entendo que teremos um momento para conversarmos um pouco mais coletivamente sobre isso. Eu acho que sempre se faz necessário.
Bom, primeira questão, o que são relações étnicas? Vamos só definir primeiro etnia. Antigamente a gente usava uma expressão que era a expressão raça. E tem gente que ainda usa essa expressão, mas do ponto de vista acadêmico, antropológico, usar a expressão raça hoje é inadequado. Já citei para vocês aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e lá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz que só existe uma única raça. Alguém ousaria dizer qual raça é essa? A única raça que existe, qual é? A raça humana, né? A única raça existente. É interessante que quando criou-se, né, o termo raça, tem ainda um grupamento que a gente pode utilizar o termo raça, que é o grupamento animal só. A gente pode usar raça para especificar os grupamentos animais, pertencentes à mesma espécie, mas de raças diferentes. No caso dos humanos, só existe uma única raça, que é a raça humana. Não existe raça, então o que é que existe? O que existe é a etnia, o que existe é a cultura. Então, quando a gente vai tratar em termos antropológicos acerca daquilo que no passado era chamado de raça, então hoje a gente trata a partir do conceito antropológico de etnia e do conceito antropológico de cultura, né? O que são então relações étnicas? São todas as situações nas quais diferentes culturas ou etnias são colocadas em contato, supondo que dois ou mais povos que representam as suas etnias mantenham alguma forma de convivência. Deixa eu exemplificar isso aqui bem para a gente conseguir entender o conceito de etnia da maneira mais adequada. A gente vive numa sociedade em que, por vezes, eu contei para vocês agora há pouco o preconceito por mim sofrido, isso alguns anos atrás, 6 ou 7 anos atrás, e a gente sabe que hoje nós vivemos num momento de conscientização em relação ao preconceito étnico-racial. Eu acho que todos nós temos um certo cuidado, sim ou não, gente? A gente tem cuidado na profissão, a gente tem cuidado no trato com o colega, no trato com as pessoas, no trato com acadêmicos, no trato com alunos, para que talvez aquilo que a gente diga não pareça ser uma ofensa racista. Não sei se vocês também passam por isso. A gente tenta, por vezes, organizar até a nossa fala, a maneira como a gente vai tratar o outro, para que de fato não pareça em algum momento como uma ofensa racista. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente, às vezes, com o medo de sermos racistas, preconceituosos, a gente acaba até passando um pouquinho dos limites, mas eu vou pontuar algumas questões. Quando a gente entra em contato com o outro, quando a gente entra em contato com o diferente, eu quero aqui abrir um parêntese para explicar para vocês que esse conceito diferença é um conceito antropológico. A diferença existe o branco e existe o preto. Dizer que alguém é branco, que alguém é pardo, que alguém é preto, que alguém é amarelo, isso não significa absolutamente nada do ponto de vista da ofensa racista. Essa categorização, ela inclusive é necessária na antropologia. Se vocês virem os apontamentos feitos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e vocês sabem que de quando em quando o IBGE realiza pesquisas nessa área, tentando entender a composição étnica do povo brasileiro, e aí eles vão perguntar, por exemplo, se você é branco, pardo, preto, amarelo, usa a expressão preto. A gente tem que ter cuidado, obviamente, da maneira como se coloca a expressão, mas em nenhum momento isso simboliza ofensa racista, e é importante que isso se coloque. Tem uma outra questão. O estranhamento é natural. Eu vou repetir. O estranhamento é natural. Nos depararmos com o outro, nos depararmos com o estranho e acharmos estranho é natural. Eu vou dizer para vocês o que é que não é natural. A princípio, o estranhamento, entendam isso. Estranhamento é natural. Contando uma outra história, eu gosto de contar histórias, né, gente? Acho que a gente exemplificando fica um pouco mais fácil de compreendermos. Uma vez, eu e minha esposa fomos a uma feira aqui em Foz. E nós levamos o meu filho, na época ele era o nosso único filho, Mateus, né? Hoje ele tem 4 aninhos. E nós fomos a uma feira, era uma feira de plantas. E minha esposa, que queria comprar uma planta, uma orquídea, alguma coisa do gênero, viu o encarte dessa feira e nós fomos até lá. Só que nós não sabíamos que era uma feira promovida por pessoas de uma cultura, mais ou menos, entre aspas, tá, gente? Uma cultura alternativa.
Quando a gente fala cultura alternativa, obviamente a gente está lidando com aquele que é diferente, né? Aquele que, entre aspas, é estranho a uma cultura considerada majoritária. É isso que a gente está dizendo. Eu lembro que entramos na feira, eu e minha esposa, logo percebemos que se tratava de uma feira promovida por pessoas cuja cultura era uma cultura alternativa. Mas Mateus, meu filho de 4 anos, ele estava se sentindo um pouco incomodado. E cada pessoa que passava perto dele, meu filho, ele me abraçava um pouco mais nas pernas, né? E passava alguém com dreadlock. Vocês sabem o que é um dreadlock, gente? É um cabelo, né, um estilo de cabelo muito comum, diga-se de passagem, na Jamaica, né, e em outros lugares também. E passava uma pessoa com dreadlock, meu filho me abraçava, né, me abraçava. Passava uma pessoa com um piercing, com 2 ou mais, e ele me abraçava também. Ele via uma pessoa tatuada, né, com tatuagens a mais, ele também pegava nas minhas pernas, e eu estava começando a perceber que ele estava se assustando. Eu falei assim, filho, o que está acontecendo? Ele me disse assim, pai, todo mundo aqui é estranho. Gente, estranhamento não é ofensa. Estranhamento é o primeiro sentimento ou sensação que a gente tem quando a gente está em contato com o outro que é diferente de nós. Inclusive, tem uma expressão que eu gosto muito na antropologia, que é a chamada alteridade. O que é a alteridade? A alteridade é o reconhecimento de que, para que eu exista, eu preciso necessariamente do outro. Você já parou para pensar que a sua identidade, aquilo que você é, só é possível de ser conhecida porque existe o diferente de você? Ou seja, você, enquanto identidade, enquanto persona, do latim, que significa pessoa única, quer dizer, a sua unicidade, a sua personalidade, a sua identidade, ela só existe porque existe o outro, que é diferente de você. Então, no contato entre você e o outro, olha que interessante, você descobre a quem? Descobre a si mesmo. No nosso contato com o outro, no nosso contato com o estranho, com o diferente, a gente descobre quem a gente é. Inclusive, tem uma obra do Stuart Hall, um texto bem conhecido dele, antropólogo, chamado Identidade e Diferença. Eu recomendo, é domínio público, tem na internet para baixar em PDF, se você quiser. Chama-se Identidade e Diferença, do Stuart Hall. E nessa obra ele vai falar justamente que a nossa concepção identitária, aquilo que nós somos, é formado a partir do outro. Ou seja, a gente precisa desse contato com o outro diferente, estranho a nós, para formar a nossa própria identidade. No choque entre eu e o outro, eu conheço a quem? Eu conheço a mim mesmo, e eu passo a saber quem sou. Assim se forma a identidade, do ponto de vista da antropologia. Quando meu filho me abraça e fala, só tem gente estranha aqui, não era nada diferente daquilo que eu e minha esposa também pensávamos e não externalizamos. O que eu estou dizendo para vocês é que o estranhamento é a primeira etapa do contato nosso com o outro, com o diferente. Mas tem uma segunda etapa, e essa segunda etapa, ela pode ser feliz ou pode ser triste. E aí eu vou dizer para vocês qual que é a segunda etapa. Os antropólogos, eles têm 2 expressões, 2 categorias conceituais, que são bem interessantes para a gente entender como é que se dá esse contato nosso com o outro, nessa relação em meio às diferenças. Uma categoria chama-se etnocentrismo. Se você quiser anotar, etnocentrismo. Essa é uma categoria antropológica, e ela significa o seguinte: etnocêntrico ou etnocêntrica é a visão daquele que passa a julgar a cultura do outro, tendo como referência qual cultura? A minha. Etnocentrismo. Eu julgo a cultura do outro, tendo como referência a minha cultura. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, exemplos tristes, obviamente, né? Imagine só que eu pertença a uma determinada religião. E essa minha religião, ela tem um conjunto de crenças. E essa minha religião me conduz a uma ideia de divindade, uma ideia de Deus. Então eu acredito que a única ideia de Deus existente e válida, verdadeira, é a minha. Eu acredito também que o único credo válido, verdadeiro, é o meu. E a partir então dessa referência, no caso eu mesmo, como referência, eu passo a julgar toda a humanidade. Puxa vida, sou importante, não é mesmo?
A gente tem que ser muito importante para julgar que a forma como eu penso, ela vai servir de referência para toda a humanidade. Se eu estou correto, a humanidade hoje, em população, é algo em torno de 8 bilhões de pessoas? É isso, gente? Algo em torno de 8 bilhões de pessoas. Vocês que são mais atualizados do que eu na estatística mundial, 8 bilhões de pessoas sendo julgadas por aquilo que eu, unicamente eu, importante como sou, acho e penso a respeito do mundo. Percebam vocês que o etnocentrismo, do ponto de vista lógico, não faz muito sentido. Eu entender, por exemplo, que a religião do outro é menos importante do que a minha. Ou ainda entender que os rituais realizados pela religião do outro são rituais que não devem merecer nenhum crédito, nenhum valor. Eu estou dizendo para vocês que o etnocentrismo, ele é uma compreensão muito pequena das relações e da diversidade de todas as relações humanas. Tem uma expressão que um filósofo do século XVIII chamado Kant utiliza. Eu gosto de usar essa expressão dele. Eu vou abrir aspas para explicar para vocês o que ele quer dizer. Às vezes a gente usa uma expressão para categorizar aquelas pessoas que pensam de forma pequena, a gente às vezes usa a expressão burrice, não é mesmo? É uma expressão que eu particularmente não recomendo, acho muito pejorativo. Mas eu gosto da leveza como Kant, ele dá exatamente o mesmo exemplo. Kant, ele diz, a expressão que ele usa é estreitamento de perspectivas. Bonito, né, gente? Então, ele não usa essa expressão que eu falei antes para vocês, e que eu não vou repetir mais, né? Ele diz estreitamento de perspectivas. O que é um estreitamento de perspectivas? Eu não consigo olhar além. Eu consigo olhar só um pouco. A minha perspectiva é muito estreita, é muito pequena. E Kant, obviamente, o que ele quer dizer é exatamente isso. Não consigo olhar para nenhum outro lado ou outra direção que não seja aquele que está ali mais próximo de mim. Eu posso dizer para vocês que o etnocentrismo é um estreitamento de perspectivas. Gostaram, gente? Fica mais bonito falar assim, né? É um estreitamento de perspectivas. Pois não? Exatamente, né? É um estreitamento de perspectivas. Etnocentrismo. Então vamos lá, só para recordar o raciocínio que eu fiz até então com vocês. Eu disse para vocês que o estranhamento é natural. E o estranhamento vai acontecer com todos nós. Ao nos depararmos com o outro, ao nos depararmos com o diferente, a gente vai, obviamente, estranhar, porque aquele outro não é nenhum de nós. Não é mesmo? Só que, obviamente, eu tenho que fazer uma escolha após esse primeiro momento, que é o momento do estranhamento. Se eu faço a escolha pelo olhar etnocêntrico, pergunto a vocês, eu estou caminhando para a inclusão ou para a exclusão? Então, a partir do etnocentrismo, eu não tenho a inclusão do outro. A partir do etnocentrismo, eu tenho a exclusão do outro. E a partir da exclusão do outro, sabe o que isso gera? Alguém sabe? Qual é a palavrinha que dá origem a toda a temática que nós estamos conversando aqui? Preconceito. Entenderam como é que origina-se o preconceito? Quer dizer, eu, no contato com o outro, ao estranhá-lo, faço uma opção. Opa, o estranhamento não é uma opção. Disse para vocês que o estranhamento é natural. Mas quando eu faço a opção de julgar o outro, tendo a mim mesmo tão importante como sou, como referência para todo o comportamento universal da humanidade até aqui, vocês vejam que é muito importante mesmo. Quando eu faço isso, eu estou, a partir desse olhar que eu chamei aqui para vocês, de estreitamento de perspectivas, eu estou afastando o outro, eu estou excluindo o outro, gerando, obviamente, o preconceito. Mas, bom, se eu terminasse a minha fala aqui, a gente ia sair daqui triste achando que não tinha solução para esse problema. Mas olha o que eu disse para vocês, eu falei que a partir do estranhamento a gente faz uma opção. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que quando a gente usa a expressão opção, é porque a gente tem pelo menos duas alternativas. Então eu já dei uma. Uma alternativa negativista como tal é o chamado etnocentrismo. Mas os antropólogos, eles utilizaram e desenvolveram uma forma muito interessante de se lidar com o outro. É o chamado relativismo. A categoria completa chama-se relativismo cultural. Eu vou usar apenas a expressão relativismo para nós nos familiarizarmos. Olha só a diferença do relativismo. Ao invés de olhar para o outro e julgá-lo a partir das minhas concepções de certo, errado, justo, injusto, aquilo que é ético, não é ético, moral
ou imoral, ao invés de fazer isso, ao invés de me colocar como centro, eu vou fazer diferente. Agora eu olho para o outro e eu passo, entre aspas, tá, queridos? Vou usar a expressão julgar apenas como forma didática. Eu passo então agora a julgar o outro a partir dos seus próprios termos. Eu não vou fazer uma análise a partir dos meus termos. Eu vou olhar para ele a partir dos próprios termos dele, que compõem a cultura dele, os hábitos sociais dele, a ética e a moral dele. Apenas isso. Faz tempo já, muito tempo. Fomos com uma viagem de estudantes para uma aldeia indígena aqui perto de nós, chamada Tecoá-Ocoí. Se quiser ir passando, por favor, pode passar. Eu sei que eu já me desprendi daquilo ali, mas só para a gente ter uma referência. Há uns anos atrás, a gente foi visitar essa aldeia chamada Tecoá-Ocoí, e talvez alguns já tiveram a oportunidade de conhecer, fica aqui em São Miguel do Iguaçu. E fomos com um grupo de estudantes. Na época eu já era professor, mas estava fazendo a minha segunda faculdade. A minha primeira formação, como eu disse, em pedagogia, a segunda formação em filosofia. E eu fui lá acompanhando um colega que estava pesquisando na área de indígenas. Não era a minha pesquisa, mas eu estava acompanhando esse colega. Na verdade, eu estava indo fotografar e filmar para ele, não que eu seja um ótimo fotógrafo, mas é que eu queria conhecer um pouco mais sobre indígenas e vi ali uma ótima oportunidade, né? E me chateou muito a hora que a gente chegou no ônibus. E algumas pessoas, claro, bastante jovens, né, estavam conversando sobre as concepções que eles tinham sobre indígenas. E aí um menino, e eu só ouvi, um menino disse assim: eu não vejo a hora de chegar lá e conhecer os preguiçosos. Eu não vejo a hora de chegar lá e conhecer os preguiçosos. Gente, olha, a gente que vem de uma ética do trabalho, todos nós aqui, se alguém nos chamar de preguiçosos, isso é uma ofensa gigantesca, concordam? Uma ofensa gigantesca. Chamar a gente de preguiçoso, ainda mais quem é professor como eu, que trabalha 3 períodos, né, Claudimere? Como é que vai chamar de preguiçoso, né? E ainda sou pai de 3 filhos maravilhosos, lindos, tenho que dar atenção para eles. Preguiçoso é uma coisa que realmente ofende, né? É uma coisa ofensiva. Eu fiquei muito chateado na hora em que eu ouvi aquilo. Descemos do ônibus, isso foi dentro do ônibus, descemos do ônibus e fomos conhecer a aldeia indígena Tecoá-Ocoí. Bom, começamos então a nossa caminhada por lá, né? Eu filmando e fotografando, como eu estava dizendo para vocês. E aí de repente a gente foi observar, fazer uma observação antropológica daquela comunidade. Algumas pessoas estavam brincando, adultos e crianças, numa ciranda. Vocês sabem o que é ciranda, gente? Os mais jovens aí sabem o que é ciranda? Aquela roda em que coisa, tem que explicar isso, né, gente? Que coisa, né? O que é o século XXI, né? É aquela roda em que as pessoas, em geral, cantam músicas culturais, cantigas, e a partir dali gera-se um clima de brincadeira, de amistosidade. É algo bem interessante, né? E estava ali acontecendo uma ciranda entre adultos e crianças, mulheres, rapazes, e estavam brincando ali. Tinha um outro grupo que estava subindo em um pé de abacates, um abacateiro enorme. Tinham crianças lá em cima e elas pegavam aqueles abacates e jogavam lá para baixo, e os adultos, todos felizes, brincando, dando risada, né, estavam ali disputando quem pegava o abacate, alguns caíam. Numa outra parte da aldeia tinha um grupo que estava plantando ou colhendo. Vocês podem perceber que eu não sou da área da agricultura mesmo. Eu sei que eles estavam lá no campo, plantando ou colhendo exatamente. Eu não sei o que eles estavam fazendo. Tinha um outro grupo que estava deitado em redes, dormindo, deitado em redes. Outros estavam ali sentados conversando. Outros eu percebi que haviam chegado recentemente de um riacho, portando alguns pequenos peixes. Passou mais um pouco, aquele mesmo rapaz que havia dito dentro do ônibus que estava ansioso para conhecer os preguiçosos, ele lá exclamou novamente, olha só, o que eu falei? Eu estava ansioso para conhecer os preguiçosos, está aqui. São todos preguiçosos, olha ali um dormindo, outro em cima de uma árvore. Deixa eu só abrir um parênteses para vocês. Vocês já ouviram a expressão relógio biológico? Já ouviram a expressão relógio biológico? Essa expressão popularizou-se no século XX, né? A ideia de relógio biológico, a ideia de que o nosso próprio corpo, biologicamente, ele já está adaptado, vamos assim dizer, para determinados horários, como, por exemplo, o horário da alimentação. Queridos, vocês sabem quando é que foi implantado o horário do almoço ao meio-dia? Vocês perguntaram isso? Chega meio-dia, a gente está com fome, né? Dá 11 e pouquinho, dá vontade de almoçar já, porque meio-dia na nossa cultura ocidental é o horário do almoço, não é? Sabe quando é que foi implantado o horário do almoço?
A partir da Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, começaram, então, nas fábricas, isso na Europa, ainda no século XIX, a implantar o horário de entrada, o horário de saída, um pequeno intervalo para lanche, algo em torno de 15 minutos, e depois o período da tarde ou o período da noite para trabalhar nas fábricas. Se vocês forem buscar pela história, vocês vão ver que as fábricas funcionavam 24 horas e que os expedientes eles sempre ultrapassavam 12 horas. Os expedientes eram bastante longos. As pessoas tinham pouquíssimo tempo para se alimentar. Criou-se, então, o hábito cultural de almoçar ao meio-dia. Entende, gente? Olha o que eu disse, o hábito cultural de almoçar ao meio-dia. Vocês sabem que essa mesma visão europeia, né, da industrialização foi transplantada para o Brasil um pouquinho mais tarde, no início do século XX, em torno de 1930, e logo a gente também passou a ser habituado com o horário da fábrica. Essa perspectiva do horário da fábrica é tão forte na nossa cultura que até hoje as escolas elas utilizam o sinal para sair do recreio e para voltar do recreio. O sinal, aquele sino, aquele aviso sonoro, ele também foi criado durante a Revolução Industrial. Era o sinal da fábrica, para as pessoas saírem para lanchar e voltar para lanchar. Moral da história, entre aspas, a gente criou o hábito, tá, gente, de almoçar meio-dia, e a gente almoça nesse horário. E alguns chamam isso de relógio biológico, como se o nosso corpo ele fosse já pré-determinado a ter determinados horários específicos, né? Como, por exemplo, o horário do almoço. Estou aqui para dizer para vocês que biologicamente, sabe qual é o horário do almoço? Alguém sabe? Quando que é o horário do almoço, biologicamente? Quando que é o horário de comer? Bom, biologicamente o horário de comer é quando dá fome. Esse horário... Bom, se fosse assim, queridos, eu estava maior do que eu já estou, né? Mas ainda bem que há alguma coisa boa nessa regulação de horários. Olha o que eu estou dizendo para vocês. O horário de comer, biologicamente, é quando se dá fome. E quando é que o indígena come? Quando dá fome. Quando é que o indígena trabalha? Quando? Quando é necessário trabalhar. Quando é que a gente trabalha? Apenas quando é necessário trabalhar? Ou muitos de nós também trabalhamos? Olha só, queridos, olha o modelo de sociedade que a gente vive, né? Quer dizer, a gente precisa trabalhar, uma parte do nosso trabalho, a gente trabalha para subsistência, sobrevivência, uma outra parte do nosso trabalho é para custear os nossos sonhos e os sonhos dos nossos descendentes. É isso ou não é, gente? Se a gente fizer uma entrevista por aí, a gente vai conversar com as pessoas e perceber que uma boa parte diz assim, não, eu não trabalho tanto por mim, eu trabalho mais por quem? Pelos meus filhos. Gente, muita gente fala isso. Para custear as nossas necessidades e os nossos sonhos. E que coisa, né? Que pena que ainda... Esses dias atrás eu ouvi numa reportagem alguém perguntando para os brasileiros, né, em todo o Brasil, qual era o maior sonho. E o número 1, né, o do maior sonho, é o sonho da casa própria. Que coisa, né, gente? Século XXI, né? As pessoas ainda precisam sonhar para ter onde morar. Mas a verdade é isso, né? Na nossa sociedade, a gente trabalha para custear alguns sonhos. No caso de uma sociedade indígena, o trabalho ele é apenas para a subsistência. Trabalha-se quando precisa trabalhar. Descansa-se quando quer descansar. Sobe-se em árvores quando se quer subir. Brinca-se de roda quando se quer brincar. Terminou ali aquele ciclo de visitas e fomos para uma palestra com um Tchamoi. Tchamoi é o líder guarani daquela tribo indígena. O nome dele é Tchamoi Guilherme. Hoje ele é falecido, segundo dizem, com mais de 100 anos. A gente não consegue comprovar porque não há documentação, né? Mas segundo dizem, com mais de 100 anos. E o Tchamoi Guilherme reuniu então todos aqueles estudantes e ele começou a palestrar, isso em Guarani, e tinha um tradutor, inclusive professor da escola indígena, e fica lá dentro da aldeia Tecoa-Ocoí. E aí ele abriu para perguntas. E sabe quem é que foi fazer a pergunta? O menino lá que tinha a dúvida, né, sobre o modo de trabalho indígena. Vocês viram que eu pego leve nas palavras, né, gente? Eu pego leve nas palavras, né? E ele levantou a mão e ele fez uma pergunta. Olha a pergunta dele. Ele disse assim, eu queria saber por que vocês indígenas não gostam de trabalhar. Eu fiquei chateado. Você imagina só a pessoa que está respondendo a pergunta, né? Mas ele, daí o tradutor, né, traduziu do português para o Guarani para ele, e ele fez assim apenas, balançou a cabeça, né? E ele disse assim, olha a resposta foi interessante. Ele disse, sabe qual é a diferença entre nós, guaranis, e vocês não guaranis?
Ou seja, a diferença entre nós indígenas e vocês não indígenas? E aí o menino, com um sorriso sarcástico no rosto, disse, não sei qual é a diferença entre nós e vocês. E o líder Guarani, naquele momento, ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse assim, a diferença é que nós damos a nossa melhor parte para quem nos ama mais. Nós damos a nossa melhor parte para quem nos ama mais. Eu não entendi muito bem naquele momento o que ele estava dizendo. Passaram-se os anos, me casei, tive filhos, e com meu filho Mateus, que hoje tem 3 anos, eu pude entender completamente o que ele quis dizer. Ele disse, nós indígenas damos a nossa melhor parte para quem nos ama mais. E eu aprendi com meu filho Mateus a entender o que o indígena quis dizer, no momento em que todas as noites, quando eu chego em casa, gente, isso é sagrado, todas as noites, quando eu chego em casa, eu chego sempre tarde, eu trabalho manhã, tarde e noite, sou professor, com muito orgulho, amo fazer isso, diga-se de passagem, estou aqui hoje fazendo isso porque amo fazer. Mas quando eu chego às 11 horas da noite, dependendo da maneira como eu mexo o trinco da porta, Mateus acorda. Ele acorda e já vem com 2 brinquedos, um para mim e outro para ele. E se isso acontece, a madrugada ela vai ser bastante curta, e no outro dia eu tenho que sair de casa 10 para 7 da manhã para trabalhar, mas não tem problema, faço isso porque eu sei que isso é um momento único na minha vida e na vida dele também, né? E a gente brinca ali durante a madrugada. Durante o dia todo, eu e vocês, todo mundo, a gente passa estresses, não é mesmo? No trabalho, com pessoas, a gente trabalha com pessoas, né? A gente passa estresses, isso é natural. A gente passa estresse com a própria burocracia do nosso trabalho, independente da função que a gente realize. Olha que interessante, a gente precisa atender bem pessoas o dia inteiro, não é mesmo? A gente sorri o dia inteiro, né? A gente fica feliz o dia inteiro, não é mesmo? Só que chega um momento, né, gente, que esse sorriso ele vai encolhendo, né? E esse momento, no meu caso, é quando chega perto das 11 da noite. Já estou cansado. Eu não dou a minha melhor parte para o meu filho. Eu dou a minha parte mais cansada, a mais estressada, por vezes a mais deprimida. Mas eu dou essa parte. Olha o que o Tiamoy Guilherme disse alguns anos atrás. Ele disse, a diferença entre nós indígenas e vocês não indígenas é que nós damos a nossa melhor parte para quem? Para quem nos ama mais. Às vezes a gente dá a nossa melhor parte para o nosso cliente, não é mesmo? E às vezes damos a nossa pior parte para a nossa família. E essa é uma realidade do modelo de sociedade em que a gente necessariamente está inserido. Se eu fosse contar para vocês quantas coisas mais eu aprendi estudando relações étnico-raciais, eu passaria aqui a tarde toda falando. Mas o que eu posso dizer para vocês é que quando a gente olha para o outro, olha o que eu disse lá no começo, quando estava explicando a alteridade, quando a gente olha para o outro, a gente aprende exatamente muito mais acerca de quem? Acerca de nós mesmos. Acerca de nós mesmos. Quero caminhar já para o encerramento. Tem quanto tempo ainda, Claudimere? Desculpa. 5 minutos. Quero caminhar já para o encerramento. Se puder passar um pouquinho, por favor. Pode passar bastante ali os slides. Show. Aí a gente já conversou sobre isso também. Vamos ver se tem mais coisas. Volta um slide só, por gentileza. Pode passar mais um para frente. Tem ali isso, ali. Gente, isso aqui são os primeiros 5 artigos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu queria encerrar a nossa fala dessa tarde falando um pouquinho sobre isso. Falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já citei aqui muito rapidamente. Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Hoje, até a professora Claudimere, na abertura, ela disse que a gente vive um momento político, histórico, social, conturbado. E eu acho que ninguém discorda disso, né, gente? A gente vive um dos momentos mais singulares da nossa história recente, com certeza. E isso não é tão bom assim, né? Eu tenho certeza que os meus colegas das ciências humanas, daqui a 30 ou 40 anos, vão ter bastante dificuldades para conseguir explicar todo esse momento conturbado que a gente vive hoje. E uma coisa que eu tenho visto muito mesmo, gente, hoje, é o ódio ao diferente.
O ódio a quem pensa diferente, o ódio a quem se veste diferente, a quem tem hábitos diferentes, a quem tem uma cultura diferente. Isso eu tenho visto bastante. E esses dias atrás, eu fui apresentado a um outro tipo de ódio que eu não conhecia ainda. Tem gente que odeia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, é verdade. Não sei se vocês já se depararam com isso. Tem gente que odeia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E tem gente que acha que os direitos humanos são pessoas, são um grupo de pessoas. Por exemplo, aconteceu um problema em algum lugar, as pessoas vão lá e dizem assim, isso é culpa dos direitos humanos. Já ouviram essa expressão alguma vez? Ah, se não fosse os direitos humanos, estava muito melhor. Ah, mas os direitos humanos... E às vezes, é claro, né, gente? Lembra do estreitamento de perspectivas? Lembra, né, gente? Então tá bom, né? Não quero mais falar sobre isso. Mas, se a gente for conversar com essas pessoas e perguntar para elas, querido, desculpa assim a pergunta, você pode me responder uma coisa bem simples. Qual foi o contexto histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Quando é que ela surgiu? Você chega a saber? Talvez essas pessoas não saibam, né, gente? Não estou dizendo que saber o contexto histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos pode mudar a minha vida ou a sua. Não é isso. Eu acho que muito mais a aplicação dos direitos humanos, isso sim, isso pode mudar a minha vida e a sua. E o reconhecimento da diversidade, da diferença do outro e do quanto isso pode contribuir com a minha vivência e a tua, isso sim eu acho que é importante. Mas tem gente que tem ódio à Declaração Universal dos Direitos Humanos sem nem mesmo saber o que é. Em 1948, gente, 1948, tinha recentemente acabado a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, eu tenho até medo de falar estatística, porque tem gente que fala em relação à morte de judeus, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, pelas mãos de Hitler, naquele momento mentor e líder do nazismo, né, alemão. Tem gente que fala algo em torno de 7,5 milhões de judeus mortos. Esses dias estava lendo ali uma estatística, o pessoal já está falando em 11 milhões. Gente, eu já não sei mais, né? Mas a estatística é horrenda, horrorosa, né? Em relação a esse genocídio, que com certeza é um dos genocídios mais horrendos de toda a história da humanidade. E logo no final, em 1948, reúne-se então, agora, né, pela primeira vez, aquele grupo de países que vão assinar uma declaração conjunta. Essa declaração conjunta ela tem só uma finalidade, queridos, é garantir que genocídios como esse, que partem da ideia de ódio a uma raça específica, a um grupo social ou étnico específico, não aconteçam mais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não foi feita para proteger, entre aspas, queridos, bandidos ou criminosos, como alguns infelizmente querem deturpar a declaração. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi feita para proteger aqueles que estão no próprio caput da própria declaração. Porque o nome da declaração diz Declaração Universal dos Direitos de quem? Humanos. E quem são os humanos? Somos eu e vocês. Os humanos ricos e os humanos pobres. Os humanos que cometeram crimes e os humanos que não cometeram crimes. Os humanos brancos e os humanos negros. Os humanos indígenas e os humanos não indígenas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é necessária, ela é algo extremamente extraordinário, principalmente se ela fomentar a prática de boas ações. Ações essas que venham a fazer com que as diferenças e as diversidades, elas não sejam superadas. Não é superação das diferenças ou das diversidades. Não, a gente quer que as diversidades continuem existindo. O que a gente não quer é superá-las. O que a gente realmente quer, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que cada diferença seja respeitada dentro dos seus limites, de uma forma bela, da maneira como essas diferenças foram concebidas. Obrigado pela atenção de todos. Quero que vocês tenham uma ótima palestra, uma ótima tarde de estudos. E se precisar de mim, eu vou deixar meu e-mail à disposição. Eu me coloco totalmente à disposição de cada um de vocês. Até breve. Bom, gente, tudo bem? Eu vim falar um pouco sobre gênero, né? É um tema que me atrai muito. Há 6 anos, mais ou menos, eu trago um estudo acerca dessa temática. Eu sou professora de português, especificamente de redação e literatura, nessas 2 áreas eu atuo. E é um tema que eu sempre trago, eu sempre gosto de estudar. Então, quando o Galdino trouxe o convite, esqueci o nome, Rose?
Claudimere, trouxe o convite, eu pensei, nossa, como que eu vou delimitar esse tema? Ele é tão amplo, né? Ele tem tanta coisa para dizer, em uma hora talvez eu precisaria delimitar. Então, eu separei para vocês os meus slides para a gente tentar costurar uma lógica nessa fala, né, nessa aula, e eu trouxe basicamente gênero e educação. Aí a gente pode, talvez, quando abrir para conversa, a gente pode ampliar mais essa discussão, porque ela tem uma gama de estudo bem complexa, bem bacana para a gente discutir. Enfim, você pode passar para mim o primeiro slide? Eu começo falando, como uma boa professora de português, a palavra gênero. De onde ela vem, né? A gente tem que pensar que a palavra gênero, se a gente for pesquisar no dicionário, a gente vai encontrar aquilo que eu falo para os meus alunos quando eles falam assim, por exemplo, professora, é masculino ou feminino a porta, por exemplo? Eu falo, não, a palavra não tem sexo, a palavra tem gênero masculino e gênero feminino. A gente entende gênero no dicionário nessa perspectiva, né? Então, só que a palavra gênero, todas as palavras, e o professor Galdino, ele trouxe isso, as palavras são carregadas de sentidos, né? Ela tem sentido, ela não é só a palavra por si só. Então, quando a gente fala algumas palavras, elas podem ter sentidos pejorativos, elas podem ser carregadas de outras questões que abarcam social e historicamente ela. E a palavra gênero, ela tem, hoje em dia, ela veio carregada de outras questões que eu vou traçar aqui, como que ela significa, como que chegou na contemporaneidade e a gente compreende gênero. O que é gênero, né? O que é esse conceito gênero? Então, a partir daí, a gente pensa assim. Então, aqui eu trouxe até uma citação de um livro que ele fala assim, que é isso que eu acabei de dizer para vocês, né? No sentido muito específico e particular que nos interessa aqui, gênero não aparece no Aurélio, mas as palavras podem significar muitas coisas. Na verdade, elas são fugidias, instáveis e têm múltiplos apelos. Então, a gente vai compreender, não esse gênero que está no dicionário, a gente vai compreender essa que é a discussão acerca do preconceito. Pode passar para mim, por favor? Então, história do movimento feminista contemporâneo. A gente, a partir pensar em gênero, a gente tem que pensar em movimento feminista, porque é a partir daí que surge a questão de gênero, a discussão de gênero. Então, eu vou tentar traçar aqui para vocês um panorama, para vocês compreenderem como que isso surgiu. Então, a gente pensa na década de 1940, existiu o movimento das sufragistas, né? Nesse movimento, particularmente, a gente tem um marco da primeira onda feminista como questões dos seus direitos. Eu até sugiro para vocês, quem tem acesso à Netflix, tem um filme As Sufragistas, não sei se vocês já assistiram, muito bom, né? E ele trata basicamente da história de como que foi o movimento. Então, vamos imaginar assim, as mulheres do século XIX, elas estão no campo, elas vão para as cidades, né? Elas começam a ocupar as fábricas de trabalho e elas percebem que elas não têm os mesmos direitos que os homens. Poxa, eles têm direitos de votar e a gente não. Então, o sufrágio, a própria palavra sufrágio, ela significa o voto. Então, elas começam a lutar por esse direito. E aí, existe um marco, existe um rompimento da questão de desigualdade entre os gêneros, né? Elas percebem toda essa injustiça que é colocada, né? Que já foi construída, e elas começam a lutar acerca dos seus direitos. E aí, você pode passar, fazendo um favor? Então, esse movimento sufragista acontece em 1940 e a gente vamos pensar o seguinte, existiram alguns marcos, só que eles foram pontuais e eles têm um caráter político, eles têm um caráter, como que eu poderia falar, pragmático.
E a partir de 1960, aí sim, é lógico que a gente pensa assim, né? Que todo esse movimento, ele é como se fosse uma panela de pressão, está ali, está borbulhando, está acontecendo. Então, um não pode ser, falar um melhor ou pior que o outro, ele tem uma continuidade. Em 1960, acontece a segunda onda do feminismo, que a gente conhece como segunda onda. E ele é marcado por algumas autoras. Qual que é a diferença dessa primeira onda e dessa segunda onda? É que na primeira onda, ele é caracterizado mais pela questão política, social. E nessa segunda onda, ele já tem um caráter já de estudo científico. Aí a gente vai entender um pouquinho mais, vamos lá. Não volta, desculpa. Aqui, ó, na segunda onda que eu estou falando. Então, além das preocupações sociais e políticas, que foi o da primeira onda, também agora existe uma construção teórica. E quem são essas mulheres que colocam isso no calor da discussão? Então, a gente pensa primeiro Simone Beauvoir. Eu acho que muitos já ouviram falar quem foi Simone Beauvoir, né? Ela é uma ativista feminista. Ela escreve um livro chamado Segundo Sexo, no qual ela abarca uma questão muito interessante, que ela traz uma colocação assim: a mulher não nasce, não nascemos mulher, nós nos tornamos mulher. E o que ela quis dizer com isso, né? Simone de Beauvoir, ela questiona todo o nosso comportamento, todas as nossas questões que nós nos compreendemos enquanto mulher, é colocado pela sociedade. Então, desde quando a mãe fala fecha a perninha, põe vestidinho, come com a boquinha fechada, isso não é coisa de menina não sobe não. E todas essas questões são colocadas pela sociedade. Então, ela traz uma visão crítica a respeito dessa temática, né? Assim, a mística feminina, que é a Beth Friedan, que também é uma ativista, ela luta pelos direitos das mulheres. Ela escreve nesse livro a questão do papel da mulher em relação às ocupações na sociedade. E aí, nessa pesquisa dela, ela enumera, ela consegue fazer, né, pesquisa através de entrevistas, ela vê como que o papel da mulher está basicamente colocado como dona de casa e mãe. Então, esse papel que a mulher ocupa no século XIX, a mulher de sucesso era aquela mulher que casava e tinha filhos. Isso era uma mulher de sucesso. E ela consegue colocar em números que isso é colocado pela sociedade. Assim como Kate Millett, que é uma estadunidense, que vem com a tese de doutorado dela é a política sexual, que ela defendeu na Colômbia, ela ficou meio conhecida assim, nesse tempo, que ela defende as questões também do patriarcalismo, da sociedade patriarcal e a ocupação da mulher nesse âmbito como menor. Então, essas três foram as precursoras, assim, vamos dizer, nas questões de construções teóricas científica para efetivar o conceito de gênero, né? Elas que começaram. Então, aqui é uma imagem que eu trouxe, deixa eu lembrar o que eu fiz aqui. Isso eu já falei. Então, uma imagem das sufragistas, da primeira onda, que eu estou tentando traçar um panorama aqui. Nessa primeira onda, como que aconteceu essas manifestações, né? Como que tudo surge. Então, se você for na internet, tem várias imagens, tem um filme que seria bem interessante para compreender melhor. Isso aqui é um vídeo que chama She's Beautiful When She's Angry. O nome próprio já é um documentário muito interessante, ele só está num recorte de depoimentos de umas mulheres que falam como que era difícil ser mulher naquela época. O que me chama muita atenção nesse recorte desse documentário, você viu que ela fala assim: se nós fôssemos estupradas, nós não seríamos, ninguém ia acreditar na gente. Se nós fôssemos espancadas, ninguém acreditaria na gente. Então, a gente vive num tempo em que a gente
lógico, se familiarizou com essas conquistas, né? E precisamos muito ainda lutar, mas elas foram precursoras e sabem dizer com propriedade o que foi isso, né? O que sem o feminismo que era ser mulher. Então tá. Então, que mais que eu... Então aqui eu tentei desenhar assim para vocês compreenderem, eu acho que ficou bem claro em relação ao que foi essa história das conquistas femininas. Eu pontuei alguns feitos, né, que ocorreram nessa época. Então começa lá as operárias vindo do campo para as fábricas trabalharem, aí elas percebem em 1922 os direitos de voto, chega em 1916, elas conseguiram que a mulher, por exemplo, se existisse o adultério, o homem poderia, por honra, matar a mulher. Então, elas conseguiram que isso saísse da lei, então isso já é uma conquista. Aí tem em 1949, que é entre a primeira e segunda onda, a publicação do livro da Simone de Beauvoir, que é o Segundo Sexo. E aí as outras seguidoras e pensantes acerca dessa temática veio trazer essas questões, né? A questão do gênero. E agora a gente entra em outra parte, que é o estereótipo, né? Então, quando a gente fala de estereótipo, deixa eu falar um pouquinho do estereótipo. Quando a gente fala de estereótipo, a gente pensa o quê, né? A gente já... É aquilo que o professor Galdino, eu acho que estava falando. A gente já tem um conceito internalizado, mais ou menos, né? Porque a gente vem aprendendo, um conceito daquilo... A gente espera alguma coisa de uma posição. Então, por exemplo, eu como professora Marcela, se eu entrasse aqui de uma forma muito estranha, sei lá, ou vestida de um jeito muito irreverente, ou talvez fazendo algumas acrobacias aqui, vocês iam falar, poxa, que vocês vai causar esse estranhamento, não vai? Então, o que acontece? A gente já espera do outro aquele padrão de comportamento, né? Então, quando a gente fala em estereótipos, a gente tem que pensar no que isso abarca. E isso pode ser um problema se a gente não tiver consciência e cuidado nessas questões. Então, vamos lá. Eu queria, para mostrar um vídeo da propaganda da Always, que ele quebra um pouco o estigma dessa questão da mulher, né? E ele faz um teste, uma brincadeira, com umas mulheres, talvez algum de vocês já assistiram esse vídeo, e ele traz uma questão muito que vai, a partir desse vídeo, a gente vai discutir a respeito do estereótipo. É interessante a gente pensar que, quando se trata de estereótipo, se a gente pensar assim, se a gente fizer o seguinte movimento de raciocínio, se é algo construído, também pode ser desconstruído, né? Então a gente pensa que a partir do momento que algumas questões a gente percebe, olha, e entende que aquilo não está correto, não é por aí, a gente acaba tendo a obrigação de entender que precisa desconstruir. Então, eu, enquanto educadora, eu entendo que muitos dessas falas a gente reproduz na escola, a gente reproduz para os nossos alunos. Não sei se vocês viram no vídeo ali que eu passei, que ele fala assim, que a autoestima da mulher, ela começa a diminuir a partir dos 10, 12 anos, né? Que daí ela começa a entender, tanto que quando fala corre como uma garota, as menininhas pequenas correm que nem com toda a força, o melhor que elas podem. E enquanto os adultos vão fazer o estereótipo, corre que nem uma garota, corre toda delicadinha, você corre que nem uma menininha, diminuindo, colocando. E é uma fala que talvez seria comum, né? A gente fala, bate que nem menininha. Então a gente internaliza aquilo como algo natural. Só que não é, porque quando as meninas ainda não internalizaram isso, elas correm de forma diferente, elas correm que nem a pequenininha falou, o que é correr como menina? É correr o máximo que eu posso, dar tudo de mim. Então é interessante a gente entender, eu quanto educadora, como mãe, eu penso assim, na criação e na perpetuação dessas questões, a gente precisa
a todo tempo sou preconceituosa, entendo, mas sou estudante sobre isso e preciso entender que eu não posso, que eu tenho que mediar, que eu tenho que contornar, que eu tenho que ensinar a respeito disso. Todos nós. Eu acho que a partir dessa consciência a gente precisa pensar sobre isso. Então, falando mais de estereótipos, eu gosto muito dessa frase que ele fala assim, estamos tão acostumados aos estereótipos publicitários que conseguimos invocá-lo num piscar de olhos mesmo quando não queremos. Então, se a gente fala assim, imagina uma mulher relacionada à cerveja, a gente já fecha o olho, mesmo se a gente não quer, já vem essa imagem de uma mulher que ela é colocada como objetificação, né, como um objeto, como um desejo. Então, existe uma analogia à bebida, ao prazer, né, uma mulher colocada nesse viés. E enquanto a outra imagem também rotula uma mulher, ele rotula uma mulher dona de casa, meio serviçal, está lá servindo a família, ali é o modelo da família feliz, né? Então, todas essas estruturas, enquanto a gente vai crescendo, a gente vai entendendo como que é ser mulher. E ser mulher não é só ser mulher, existe dentro dessa ser mulher ou ser homem, eu estou falando aqui só de mulher, mas também existe a questão, menino não chora, menino não tem que fraquejar, o homem tem que ser bem sucedido, todas essas pressões que a sociedade, que a gente se construiu historicamente, ela, além dentro desse limite, existe aquela perfeição que você tem que ser, que você tem que seguir, e isso vira um problema, porque a gente quer tudo igualdade, e não existe, a gente tem diversidades, né? Pode passar, fazer um favor? Aqui é um slogan da escola, que foi em 2015, da cerveja. Ela trazia a seguinte frase no carnaval. Então, desconstruindo, a gente estava falando de construir estereótipos, agora a gente vai entender como se desconstrói, né? Então, a gente pensa assim, que esse slogan era, esqueci o não em casa. Era o slogan. Então, o cara que quisesse chegar para a menina no carnaval e beijá-la, ela não tinha que esquecer o não em casa. E essas meninas, elas acrescentaram dentro desse slogan e trouxe o nunca, e fez um gesto obsceno para o slogan, e a escola retirou essa propaganda de veicular, e pediu desculpas, né? E é uma forma de luta. Eu trouxe esse exemplo como uma forma de luta sobre esses rótulos que encaixam tão que aparentemente não tinha problema, mas no fundo está reforçando uma ideia de dominação, de colocando a mulher como inferior ou outro gênero. Qualquer que seja, a gente está colocando a mulher aqui porque eu acho que, para afinar um pouco, delimitar meu tema, porque tem muita coisa para falar, mas que existe em outros âmbitos também existe. E que mais? Então, a partir daí, eu queria pensar, aqui a maioria pedagogo? Ou não? Os alunos aqui? Não necessariamente, mas eu trouxe também o gênero na escola. Como que isso, desde pequeno, a gente consegue, a gente constrói ou repete comportamentos que não são tão interessantes para falar na questão de gênero. Então, a gente entende gênero como produção de conhecimento científico. Então, vamos lá, vamos entender. Então, se a gente, a partir de 1960, começou pesquisa, a gente tem que entender que é um conhecimento científico. Eu ouço muita gente falando assim, não, mas a escola não tem que se meter nisso, a escola tem que passar o conhecimento lá. Então, se a gente pensar que biologia, história, matemática são tudo ciências que são oferecidas a base daquelas ciências para você aprender, não é? Para o aluno aprender. Então, o gênero, por que não ser discutido na escola, né? Se ele ele é científico, ele tem estudo científico, por que não abarcar? E a escola, ela é um espaço de reflexão dessa prática. Então, a gente precisa entender que, a partir dali, a gente compreende que ela tem o papel de desempenhar. Daí, você pode passar para mim? Se a gente pensar assim, então, como que a gente vai trabalhar gênero na escola? Isso aí seriam mais para os pedagogos, né?
Então, a gente pensa assim, eu faço uma pergunta provocativa para vocês, existe momento de se discutir gênero na escola? O que vocês acham? É interessante isso que você trouxe, porque eu te lembrei dos casos do Galdino, vou contar um meu aqui. Meu menino, quando ele tinha uns 4 anos, eu estava indo no estado de São Paulo, ele tinha o dia do brinquedo, e ele queria ir na escola, ele falou, vou levar a boneca da Malu. Menino, levar a boneca. Eu falei, ótimo, vamos levar a boneca da Malu, que ele brinca com a boneca, vamos lá brincar. E eu levei ele para a sala de aula, deixei ele lá, fui buscar às 5 horas da tarde. A professora veio aliviada, isso que eu quero trazê-la aqui, a temática, ela veio aliviada e falou, ai mãe, deixa eu te falar, ele brincou, mas ele brincou, ele era um pai, o bebê era o nenê e a Marina, a amiguinha, era a mãe, tá? Tipo, fica tranquila. Eu falei, poxa, não era essa fala que eu queria ouvir dela, né? Independente do que meu filho ia representar, então os brinquedos representando, a mulher ganha fogãozinho, ela ganha bonequinha, o homem ganha carrinho. Então, ali, a partir dos brinquedos, que a gente já estabelece já papéis, né? A gente já coloca, a gente já inculca lá na criança o que ela deve, o que ela não deve. Pode falar. Exatamente, isso é interessante pensar em desconstruir essas questões, a roupa cor-de-rosa para a menina, azul para o menino, e a brinquedo para a menina, brinquedo. É interessante, agora que a gente tem essa consciência, desconstruir essa... Meu menino, até então, ele tinha tranquilidade com a questão do cor-de-rosa. Hoje, ele já tem 8 anos, a minha amiga chegou com um hand spinner no aniversário dele e falou, trouxe um hand spinner cor-de-rosa para você. Ele falou assim, jura? E não foi em casa que ele construiu esse conceito de cor-de-rosa de forma alguma, foi na sociedade. Aí ela falou, por que, Mu, você tem problema com cor-de-rosa? Ele sem graça, ele sabia já o discurso que a gente utiliza em casa, ele sem graça, não, mas querendo, poxa... Minha aluna também, esses dias, eu estava passando, não sei o que a gente estava conversando, ela falou assim para mim, prof, a professora de artes pediu para a gente fazer uma representação da família, e eu desenhei o meu tio com o namorado dele, que meu pai não gosta, desenhei todo mundo, e desenhei meu tio com o namorado dele, que meu pai não gosta, e aí eu fui mostrar para o meu motorista, ela falou, e meu motorista falou, você defende desenhando os podres da família? Aí eu peguei e falei assim, e você, o que você respondeu? Ela falou, professora, eu nem tive vontade de responder. Eu falei, que bom, né? Eu acho que ela já entendeu. Ela falou, não ia, ia discutir, talvez não tenha nem maturidade, né? Mas eu achei bem interessante como ela já tem uma visão, o pai não gosta, mas ela tem já uma visão totalmente diferente, e a família é muito forte, né? A família é uma questão que, quando existe já um conhecimento de algumas questões que até então era naturalizada, e a gente tem que brigar com a família, ou se opor a sentimentos. Eu acho que, talvez eu estou falando aqui, tem muita gente que se identifica, né? Tem alguém na família que ainda não compreende, ou ainda não... E a gente tem que entender, né, essa discussão e tentar sempre levar, né? Sempre... Bom, deixa eu tentar terminar minha fala, eu acho que já está dando, né? Que mais? Então, era basicamente isso que eu tinha para dizer, que a escola... Daí, eu queria só trazer, para fechar minha fala, a questão da família e da igreja, que, assim, não tem importância nenhuma, a gente tem que sempre entender, isso eu sempre repito nas salas, que a família tem toda a liberdade, a igreja tem toda a liberdade de falar a respeito de gênero e conceber da forma que ela entender. Então, através da fé, através da Bíblia, mas a escola não tem que deixar por conta do caráter científico. Então, tentar entender que eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas questões, mas isso não interferir uma coisa na outra. Então, isso que é bem interessante. Por exemplo, eu tenho bastante aluno que batem nessa tecla. Não, professora, mas a Bíblia diz, mas não pode, mas não sei o que lá. Não. Então, a gente tem que tentar ponderar e não diminuir essas questões da fé, das questões que a Bíblia traz, que os alunos trazem, mas tentar entender que existem possibilidades, que isso não tem problema, mas que a escola, assim, traz o papel
primordial, acho que, de trazer essas questões e ponderar essas questões. Então, era só isso, gente, que eu tenho para trazer. Agradeço novamente, professores, pelas falas, por nos colocar para pensar, né? E muito bem colocado na questão de enfatizar isso. Porque daí eu vou levar o microfone, né? Para vocês, por isso eu não vou colocar, para que vocês, né, aqueles que desejarem participar, contribuir, perguntar. Então, o professor Galdino nos disse, nosso modo de ver e viver, né? Para que a gente possa transitar, circular por todos os nossos lugares profissionais ou particulares de forma mais tranquila e sabendo, né, como fazer nesses espaços. Ele nos trouxe vários exemplos, várias situações que ilustraram, né, com essas colocações, coisas que estão próximas também, né, do nosso dia a dia, mas que às vezes a gente fica ali, né, nessa, como faço, de que forma faço, o que eu devo pensar, como que os outros vão pensar sobre o que eu vou dizer, né? E a professora Ângela, não errei, Marcela, olha só, errei, a Marcela, essa questão do gênero, né, a mulher, o feminismo, e hoje aqui nessa sala nós somos a maioria, né, de mulheres, como é importante, né, ter essa discussão, ou essa apresentação, e colocada pela professora com um enfoque do pensamento científico, né, daquilo que se estuda sobre. Não é a opinião minha, a sua, a dela, mas é baseada naquilo que se desenvolveu ao longo do tempo, que está aí posta para que cada um de nós possa refletir. Eu abro para que vocês possam participar. Medianeira tem como mandar, está ali, o Wilson está ali a postos, né, para que alguém queira fazer sua contribuição também de lá. Eu só vou combinar assim, eu vou levar o microfone para falar, para que os alunos de Medianeira possam ouvir a pergunta, que é sempre essa colocação. Porque às vezes eles nos ouvem, mas se vocês não falarem aqui no microfone, daí o professor só responde, eles não sabem a que pergunta o professor está respondendo. Então, por isso, antes de passar para vocês, eu quero pedir aos professores os slides, né, para que a gente possa disponibilizar lá no ambiente da disciplina, para vocês olharem, para que, especialmente, os seus vídeos que estão na apresentação, porque certamente lá em Medianeira não foi possível visualizar ou fazer a leitura, então fica mais... E para que vocês também possam, mais uma vez, assistir, fazer um estudo a partir disso. E abro para vocês. Quem gostaria, pode levantar a mão, que eu levo lá, para que nós possamos conversar com os professores agora, num bate-bola aqui. Lembrando, bate-bola, lembrei da Copa. Desculpa, foi um momento, passou. Vou lá. Vou até lá. Diga seu nome e qual o seu curso, tá? Boa tarde, meu nome é Andréia, meu curso é Pedagogia. A minha pergunta é, por que na questão da educação os pais erram? No meu ver, por exemplo, eles erram porque eles fazem os filhos acreditarem nessa diferença, por exemplo, de cor, na diferença de colocar aqui, por exemplo, agora na escola, época de dança típica, falarem que as meninas não podem dançar com um par de meninas e alegarem que a menina tem que ser de vestido e não de chapéu. Então, por que o pai erra nisso? Como fazer para mudar isso? Para poder fazer com que as crianças hoje
vejam que, na verdade, isso é uma coisa que os pais colocam na cabeça delas. E não que vai mudar na expectativa delas, que, afinal de contas, se a minha filha hoje dançar de caipira com o chapéu de menino, não é errado. Mas como fazer isso, colocar na cabeça dos pais? Muito bem, vamos lá. Os dois, um de cada vez, então. Vou pôr no meio aqui. Como você chama? Andréia. Eu vou falar minha experiência em relação à sua fala. Eu penso que não só os pais, eu acho que é uma sociedade por inteiro. Eu já trabalhei em escolas que norteavam essas questões para a tradição, mais para o conservadorismo. Eu já tive questões com os pais não querendo também. Então, eu acho que aí é complicado delimitar só para os pais. Eu acho que é uma sociedade que tende a repetir padrões que estão colocados como corretos e que é difícil desconstruir. Então, tanto em casa quanto escola, a gente vai... eu, enquanto professora, educadora, eu já encontrei N pedrinhas no meio do meu caminho, que eu vejo que não é só os pais. Existe também a política da instituição, existe dificuldade em outras etapas, outras pessoas, outras instituições que a gente vê que é uma luta constante. A gente encontra colegas, resistência em colega, resistência nos pais, resistência nas escolas. Então, é uma luta. Eu entendo dessa forma. Tudo bem. Até a hora que você fez a pergunta, eu lembrei de uma obra. Eu fui pesquisar aqui, essa é a parte boa da internet, né? Fui pesquisar para ver se eu estava correto com a obra. Tem uma obra de um autor chamado Pierre Bourdieu. Inclusive você estuda, né, Marcelo? Pierre Bourdieu, chama-se A Reprodução. Nessa obra, A Reprodução, o que ele fala? Ele fala que os sistemas de ensino, eles reproduzem praticamente na íntegra a organização social, inclusive o seu caráter exclusório. A gente está num modelo de sociedade em que, infelizmente ainda, a exclusão acaba sendo muito proeminente. A gente percebe uma exclusão social, uma exclusão cultural, uma diferença de tratamento em relação a determinadas culturas, uma cultura considerada como sendo uma cultura majoritária, superior, outras culturas como uma cultura inferior. E essa reprodução da sociedade acaba acontecendo no interior da escola também. Então, todas as questões em relação às hierarquias de gênero, ou mesmo em relação à igualdade de gênero, quando se diz respeito, por exemplo, aos preconceitos que a sociedade tem em relação a essa temática, a escola, por vezes, em sua maioria, segundo Bourdieu, acaba, sim, reproduzindo. Você disse a questão do erro dos pais, né? Eu até vou falar como pai. Eu digo que nós, enquanto adultos, enquanto pais, o que a gente deveria realmente ensinar para os nossos filhos é que eles devem ser felizes, não é mesmo? E a gente viu na propaganda que a Marcela colocou ali da Always, né? O quanto as crianças são felizes, não é mesmo? E o quanto elas nos ensinam em relação à quebra de paradigmas. E muitas vezes nós, enquanto adultos, ao reproduzirmos esses paradigmas que são socialmente colocados, a gente acaba fazendo com que as nossas crianças percam uma parte significativa da infância, que é justamente a busca pela felicidade. E a felicidade para elas está na igualdade. E isso a gente deveria aprender com elas. E, infelizmente, o que acontece por vezes é que nós pais, nós adultos, acabamos apenas reproduzindo aqueles preconceitos socialmente colocados e não nos delongamos em ensinar para os nossos filhos, tanto como pais, como professores, aquilo que de fato servirá para a sua vida social, que é a compreensão acerca da diversidade. Então você tem razão quando diz que nós pais, por vezes, erramos, e eu quero só incluir que a gente acaba reproduzindo, sim, essas relações de gênero e sexualidade da maneira como elas são postas na sociedade. E a escola acaba sendo um espaço de reprodução. Tudo bem?
É até bom que você usou uma expressão ideologia, né? Nós, na área de ciências humanas, em antropologia, sociologia, história, nós não costumamos usar a expressão ideologia de gênero. Então, a expressão ideologia de gênero, ela tem uma outra construção, né? Não está na área das ciências humanas. Em geral, o que nós falamos é relações de gênero e sexualidade. Eu concordo plenamente. Qualquer posição tomada por uma escola, por exemplo, enquanto instituição, obviamente ela deve ser discutida com a família. O que eu vejo hoje, e até eu fico feliz com isso, as famílias são muito mais abertas hoje do que no passado para discutir gênero. Então, hoje, em geral, as famílias são muito mais abertas para discutir gênero. Isso me alegra. É claro que quando a gente vai discutir gênero, eu não vejo assim, gente. Eu não vejo como uma temática delicada, mesmo. E eu tenho vários alunos aqui na instituição e a gente trata de gênero. Eu não vejo como temática delicada, mas eu vejo como temática necessária. Só que, por vezes, por conta de uma série de valores que foram socialmente construídos, quando trata-se da temática gênero, há aqueles que, por vezes, se sentem ofendidos. Claro, a gente precisa respeitar a compreensão que o outro tem da temática para tratar de uma forma adequada. E sempre colocando a ciência em primeiro plano. Por isso que, nesse caso, eu não vou usar a expressão ideologia, né? A gente vai dizer, então, que tratar de relações de gênero e sexualidade hoje é uma necessidade. Sempre foi, mas hoje ainda mais. Eu entendo que as famílias estão cada vez mais abertas para a discussão sobre gênero, isso muito me alegra. Eu percebo que as nossas crianças, nossos adolescentes, eles também já crescem com uma compreensão da diversidade que muitos de nós, pertencentes à minha geração, por exemplo, não tivemos, né? E você tem razão quando afirma que as famílias precisam entrar assim na discussão, na conversa, necessariamente elas precisam participar. O que acontece por vezes é que a família se omite, a criança por vezes acaba discutindo, ou melhor dizendo, aprendendo como se dá as relações de gênero de forma inadequada, fora da família e fora da escola. Eu acho que nós, enquanto família, enquanto escola, a gente deve trazer para nós essa discussão, esse tema que é extremamente importante, necessário, que não deve ser tabu, ele deve ser trabalhado, a gente tem que lidar com isso de uma forma adequada, e a família com certeza faz parte desse processo. Uma questão aqui, aluno Ingo, do curso de administração, terceiro período, como as políticas de inclusão influenciam ou acentuam as diferenças étnicas sociais? Então, boa tarde para os colegas de Medianeira também, e para todos, né? Quando a gente fala em inclusão, na verdade, falar de relações étnico-raciais no Brasil é lembrar de um histórico que nós temos, né? Então, vocês sabem, os portugueses chegaram ao Brasil, e eu gosto de usar essa expressão, a chegada dos portugueses ao Brasil, porque vocês sabem, os portugueses não descobriram o Brasil, não é mesmo? Acho que é consenso entre todos nós, né? Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles criaram um novo mecanismo de produção que já existia, mas que trouxeram para cá, e essa forma, esse modo de produção era a escravidão. Se apropriando de uma escravidão africana, que já existia lá na África, né? Uma escravidão que era cultural, inclusive a escravidão que existia na África antes de 1500 era a escravidão por dívida, né? Enfim, havia várias formas de escravidão. Os portugueses se apropriaram, né, desse sistema já existente, trouxeram para cá, então, esses escravos que eram comprados, negociados numa parte da África que posteriormente passou a ser conhecida como Costa dos Escravos, imagina só, né? Ali eles eram negociados, comprados, comercializados como se fossem animais, trazidos para cá, né, aos milhares entre o século XVI, 1500 mais precisamente, e 1888. Ou seja, nós tivemos no Brasil 388 anos de escravidão. E nós não tivemos uma escravidão que abrangeu várias etnias ou várias culturas. Nós tivemos uma escravidão exclusivamente, nesse caso, uma escravidão africana, escravidão da população negra. Isso por 388 anos, né? A gente sabe que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A gente sabe também que ela foi abolida com um decreto da princesa Isabel, chamada por muitos de Lei Áurea.
mas que, na verdade, a abolição da escravatura ela não aconteceu exatamente por causa da princesa Isabel. Teve uma pressão internacional de outros países, como a Inglaterra, teve a própria pressão interna, né, dos negociantes e comerciantes de escravos. A cotação do escravo estava muito alta, estava sendo impossível comprar escravos, já havia tráfico negreiro nessa época. Então, assim, moral da história, uma série de conjunturas históricas, sociais, fizeram com que a escravidão viesse a ruir no Brasil. Se fosse depender das elites do Brasil daquela época, a escravidão estaria durando até os dias atuais, né? Mas ela ruiu por conta de uma série de conjunturas sócio-históricas. Por que eu estou dando essa contextualização antes de responder a pergunta que veio lá de Medianeira? Quando a gente fala, por exemplo, em políticas de inclusão, que são as chamadas ações afirmativas, há aqueles que acham, por exemplo, que as ações afirmativas são facilidades para negros no Brasil. E eu tenho que citar necessariamente as cotas. As cotas étnico-raciais, né, que são, na verdade, uma reserva de vagas para afrodescendentes, indígenas, né, populações quilombolas e outras populações que nós temos no Brasil. Falando especificamente dos negros, é interessante que se questione tanto, né, as cotas como mecanismo de ação afirmativa necessário para a inclusão, uma vez que, se nós formos compreender hoje no Brasil, isso em nível estatístico, inclusive, a maior parte da população negra ainda está fora da universidade. Um percentual altíssimo, né? Está fora da universidade. 1% que representa os afrodescendentes dentro da universidade. Quer dizer, um percentual mínimo, né? Afrodescendente. Há uma disparidade muito grande. E por que eu citei os 388 anos? Só para vocês entenderem. Imagine só que hoje no Brasil, até por conta da própria escravidão, se você imaginar os melhores postos de trabalho hoje, eles ainda são ocupados, em sua maioria, por brancos ou por negros. Os postos de prestígio na política, por exemplo, ou nas grandes empresas, as lideranças, né, elas são, em geral, negros ou brancos, ou pardos, né, vamos colocar pardos também, levando em consideração a estatística que a Marcela trouxe para nós aqui, é que 56% da população brasileira é autodeclarada ou declarada negra ou parda, né, negra ou parda. E por que eles não ocupam, então, essas posições de prestígio na sociedade, em sua maioria? Seria porque há uma disparidade intelectual entre negros e brancos no Brasil, há uma disparidade biológica, que os negros têm menor potencial? Não, claro que não. A resposta é histórica. Então, se a resposta é histórica, a gente precisa necessariamente de políticas de inclusão, e entre as políticas de inclusão, há a política de cotas. Só para fechar, né, o meu comentário, isso dá para dar uma aula, gente. Dá para dar uma aula, né? É muito assunto. Mas só para vocês entenderem, imagine só uma corrida de 500 metros. Vamos imaginar aí que esses 500 metros sejam os 500 anos de história do Brasil, um pouco mais, né? Imagina uma corrida de 500 metros. Só que imagine que nessa corrida de 500 metros, os negros, eles vão largar 388 metros para trás dos brancos. Consegue entender isso? 388 metros para trás dos brancos. Essa é a melhor explicação que eu consigo dar. E aí imagine que a corrida agora vai começar e todos têm que chegar no mesmo lugar. Quem é que tem que correr mais? Quem é que tem que se esforçar mais? Quem é que tem que dar, por vezes, a vida para conseguir chegar exatamente nos mesmos lugares? São 388 anos de escravidão. Impediu uma população inteira, uma etnia inteira, um grupo social inteiro de alcançar os mesmos objetivos. Falar em meritocracia, dizer que todos têm direitos iguais, dizer que todos podem ter as mesmas oportunidades, sem levar em consideração esse fator histórico importantíssimo, é, no mínimo, desconhecimento. A fala dele, rapidamente, lembrando que é uma medida provisória as cotas, né? Falar provisória, a gente pensa numa necessidade de equalizar essa diferença, né? Então, provisória não é eterna, é temporário, e questão da representatividade. Então, é interessante para o aluno, que não dá para estender muito aqui, mas o aluno que perguntou de Medianeira, entender o que é representatividade. Eu acho que daí talvez seria mais, ficaria mais claro compreender essa questão das cotas. Mais alguém?
Olá, boa tarde. Meu nome é Juliane. Eu sou de gestão comercial. Quero parabenizar o professor. Gostei muito do seu apontamento, porque eu acho que quando a gente começa a falar sobre as diferenças éticas, a gente tem que começar pela indígena, que é o nosso começo aqui, né? Mas, bom, eu queria colocar aqui também que a gente já evolui bastante, né? Como raça humana evoluímos bastante. Eu estava lendo que em 1550, em uma cidade espanhola que chamava Valladolid, eles discutiam ainda se o indígena ele era um ser humano ou não. Ainda estava assim em discussão, né? Então, assim, tem livros, né, que seria a controvérsia de Valladolid, tem também que seria o debate, e isso é bastante importante, porque a gente já está em sala de aula e a gente já está conversando isso abertamente. Bom, a respeito da questão de gênero, a gente soube que teve um empresário local que entrou num debate pelas mídias sociais diretamente por uma lei municipal que estava revogando a possibilidade das escolas de Foz do Iguaçu de estar debatendo a igualdade de gênero. Eu queria perguntar para a instituição, né, vocês como representante, nesse processo todo de política pública e de falar que a sociedade ela está diretamente ligada, então, à questão da escola, e a escola ela está escrava desse sistema social que impõe, o que a universidade, o que a UDC, né, que seria um centro universitário, e também, né, de ajuda nesse processo de formação do ser social, como que ela está intervindo, então, nessas políticas públicas para auxílio, porque é bem fácil a gente sentar aqui, discutir, conversar, só que a gente precisa de forças que seriam superiores para entrar com política pública, porque só discussão não resolve. Então, assim, o que seria, vocês estão acompanhando essa política que está acontecendo aqui no municipal, porque a gente não tem como falar do mundial, não temos como mudar o mundo, mas a gente precisa começar pelo chão que a gente pisa, né? Então, começando pelo chão que a gente pisa, a gente teve uma empresária que ela foi completamente... Aí, a partir do momento que você entra numa mídia social, você começa a enxergar as pessoas como elas são, né? E você viu quanta acusação, inclusive, que foi assim super racista que teve, porque ela interviu e falou assim, como que numa escola municipal, porque os filhos dela estão estudando, inclusive nessa instituição, como que não vai ser aberto a possibilidade de discutir o gênero, né? Então, assim, em que momento que esse centro de educação ele está envolvido com essas políticas e como que ele está trabalhando realmente para que a gente tenha essa igualdade social? Ótima construção da pergunta. Eu vou falar como professor dessa instituição, né? Trabalho aqui já há alguns anos, desde 2012, né, no grupo, desde 2014 na UDC. Hoje a UDC ela tem praticamente todos os cursos, uma parte da temática das disciplinas de ciências humanas que é destinada à discussão de relações étnico-raciais, por exemplo. Antropologia e relações étnico-raciais, sociologia e relações étnico-raciais. Por mais que, obviamente, eu concordo com você, apenas a discussão, ela acaba sendo infrutífera se não houver uma atitude prática, de fato, né? A gente aqui trabalha com formação. E eu ainda compreendo que o caminho, realmente, para que a gente possa superar essa própria questão do preconceito em si, passa, sim, pela educação, né? A maneira como as pessoas serão educadas para compreender as temáticas relacionadas à diversidade e como, a partir daí, elas irão agir. E isso eu percebo que a UDC ela tem nos aberto vários espaços para que a gente possa discutir, inclusive esse espaço, né, diga-se de passagem, né, que a gente possa discutir, fomentar, educar pessoas para que as ações sejam cada vez mais diferentes, diversificadas. No passado, não posso falar por essa instituição, eu trabalho aqui há algum tempo, né? Mas no passado era muito mais difícil em outras instituições, inclusive. Hoje não, hoje a gente tem a necessidade de ter essa abertura. Você citou o caso de Foz do Iguaçu, né? O caso local, que foi colocado, inclusive, na Câmara Municipal, né? O projeto
vetando, entre aspas, o trabalhar ideologia de gênero nas escolas. Posso falar por conhecimento de causa, né? Apesar de não ser estudioso específico dessa área, também estudo essa área. Eu digo para ti que o projeto em si é ilegal, né? Ele é ilegal, né? Porque, na verdade, o professor, inicialmente, ele tem liberdade de cátedra, né? Essa é uma questão. A segunda questão é que a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, está acima de qualquer legislação municipal, ela nos influencia e nos estimula a debater as relações de gênero e sexualidade no interior da sala de aula, com os mecanismos adequados, obviamente, também para a idade série na qual o educando está. Tem um outro documento, né, que chama-se Plano Nacional para a Educação em Direitos Humanos, né, o PNEDH. Eu trabalho, inclusive, esse plano com as minhas alunas numa disciplina chamada Sistemas e Políticas Educacionais, no segundo período do curso de Pedagogia. E o PNEDH, ele traz, dentro do seu escopo, também a discussão sobre gênero, sexualidade, que deve acontecer na escola. Então, assim, eu penso, né, e agora aqui vem apenas não gosto da palavra opinião, vou dizer uma impressão. A impressão que eu tenho é que, na verdade, esses tipos de projetos que têm surgido em vários lugares do Brasil, é muito mais no sentido de marcar território. Um determinado grupo mais conservador, tentando marcar território dentro daquele espaço que é um espaço público, um espaço de fomento de várias discussões. Então, eu acho que é muito mais isso, muito mais marcar território. Nós, aqui em Foz do Iguaçu, pertencentes a essa Câmara, pensamos assim, em sua maioria, ou alguns de nós pensamos assim. Na efetividade, o que a gente realmente precisa respeitar é a legislação e a maneira como o currículo escolar é disposto por lei, e nesse caso uma lei federal, uma lei de amplitude maior, e entendo eu que todos nós que estamos aqui não vamos deixar de responder questionamentos dos nossos alunos sobre gênero e sexualidade, porque há, por exemplo, uma discussão em nível de Câmara Municipal que impeça, teoricamente, disso acontecer. Entendo que, na prática, é o que vai acontecer, é o que vem acontecendo até aqui. Aqueles educadores bem preparados para responder às questões referentes a gênero, e volto a dizer, é necessário estar bem preparado, né, para responder adequadamente a essas temáticas. Aqueles que estão bem preparados, sentem-se seguros para responder, continuarão respondendo, trabalhando ativamente, e aqueles que talvez não tenham tanta facilidade para debater esse tipo de temática com seus alunos, independente da idade, talvez eles deixarão de fazer, se omitirão, ou quem sabe pedirão ajuda para aqueles que têm um pouco mais de conhecimento. Eu digo para ti aqui, em nível legal, é ilegal, né, a ação, já foi dito por vários juristas, né, tem muito debate em torno disso, e a tentativa, na minha humilde concepção, é que é muito mais para tentar demarcar território do ponto de vista do conservadorismo. Eu posso fazer minhas considerações em relação a essa pergunta, rapidamente. Em relação à sua fala, quando você disse que só a discussão é pouco, eu, diferentemente de vocês dois, eu discordo. Eu acho que a discussão no âmbito institucional eu acho que é onde inicia tudo. Eu acho que pode transformar. Eu entendo que quando eu vejo algum incidente assim em relação à sociedade, eu falo, poxa, faltou professor para esse menino, faltou alguém que discutisse essa questão. Então, eu brinco assim, que professor tem a faca e o queijo na mão, né? As discussões, as atividades, pensar na sua prática em sala de aula, eu acho que isso é transformador. Eu faço aqui uma fala do Rubem Alves, ele fala assim, não basta saber, tem que ser, né? Então, eu entendo nessa fala, ele discute a relação de você compreender algumas questões acerca do mundo e trazer na sua sala de aula. A gente tem um tempo precioso em questão de formação. Então, o profissional que tem essa capacidade, essa consciência e a capacidade de trazer essas questões, de debater, compreender, fazer entender, eu acho que é crucial, e eu sempre digo que o investimento é na educação, é ali, a partir das discussões, que eu acho que transforma, que modifica. Eu tenho, por exemplo, algumas transformações minhas mesmas, assim, como pessoa, que foram
talvez a catarse surgiu dentro de uma sala de aula, numa discussão. Então, eu acho que é só isso que eu gostaria de ponderar na fala. Eu gostaria de contribuir também como coordenadora, né? Eu estou na UDC há 12 anos, como professora, e há 10 como coordenadora. Coordeno os cursos de educação, coordeno o sistema de avaliação institucional na UDC, e isso me leva a participar de várias decisões internas, né, dentro da administração pedagógica. E nós recebemos, como instituição, documentos do Ministério da Educação, que são chamados requisitos básicos obrigatórios, que devem ser trabalhados em todos os cursos, independente se nós estaremos formando professores ou não. Deve-se trabalhar sobre a inclusão, sobre meio ambiente, as questões étnico-racial e a diversidade, de uma forma ampla. Então, quando nós trabalhamos o seminário integrador com temáticas gerais, e aqui não se dirige somente ao professor, mas à questão profissional, nós estamos procurando contribuir com as políticas que já existem. Interferir numa política é algo um pouco mais abrangente, né? Mas como a natureza da instituição é a formação profissional, então nós procuramos colocar, e é obrigatório, né, os professores e nós, coordenadores, e mesmo no trabalho desenvolvido, a abordagem dessas temáticas, sim, para contribuir para a formação cidadã, né, porque o profissional é um cidadão, transita por esse mundo dentro do seu espaço pessoal, profissional, deve ser respeitado, deve aprender a respeitar os outros, mas nós temos, né, como esse encaminhamento também discutir. Também colocar, também desenvolver vários momentos para o debate, para a reflexão, para contribuir. Por quê? Porque nós estamos com a responsabilidade da formação. A formação do profissional, a formação do cidadão, e que ele possa, ao deixar a instituição, ter um posicionamento, argumentação, opinião frente a tudo que ele vai se deparar no seu dia a dia. Certo? Mais alguém? Mais uma colocação, só um pouquinho. Professores, boa tarde. Galdino, me senti na sua pele, tipo, preto sem vergonha, chega para lá, não toca aí, porque eu também venho da senzala, não é? E uma coisa que diferenciou muito na minha educação foi a visão dos meus pais e dos meus tios, que também vieram, que ninguém veio, na verdade, foram meus avós e meus bisavós, vieram lá de trás. Então, a concepção que foi passada foi a seguinte: não é porque você é negro que você não vai correr atrás. Você tem que pensar diferente, você tem que correr atrás, tem que ser bonito. Então, a gente foi crescido o quê? Da forma de que você não pode fugir uma boa batalha, uma boa roda de capoeira, uma boa roda de samba, uma boa feijoada, da confraternização social, ao qual você vai poder fazer a interlocução, entender o outro lado das diferenças, ao qual você vai crescer sem se interpor. Porque minha mãe casou com um branco da sua cor, Marcelo, dos olhos claros. Na reunião de família, eu sou o crioulo mais branco. Daí parte do princípio de que vocês mesmos falaram, que a importância vem da família. Se a família tem uma visão, vamos dizer assim, não seja uma visão diferente, como é que eu esqueci, o Kant fala do Kant falando estreitamento de perspectiva. De que, isso aqui não é para mim, isso aí, nossa, se eu botar a mão nisso vai cair meu dedo, se eu comer salmão vai cair meus dentes. Se eu comer caviar, não sei o que. Não, peraí, você pode fazer o que você quiser da sua vida, basta você querer. Um pouco diferente, quando eu soube das cotas, eu falei, caraca, peraí, então que a minha rapaziada, então é tudo burro, não pode estudar e correr atrás? Pode, mas cabe também no reflexo da sociedade que a escola passa. O neguinho chegar na escola, quero ser presidente da república, tá maluco, você vai ser presidente da república. Pô, aí que tá isso hoje. Não se mete com política, né? Tá no que está hoje, porque as pessoas de bem
fugiram da responsabilidade que está aí para a gente fazer, para a gente correr atrás. O preconceito e o gênero é para mudar com o quê? Com o diálogo e com a mudança de perspectiva. Tudo depende da perspectiva que você olha. Tudo depende do copo cheio e ao vazio. Não é uma cor que vai me definir, não é um penteado que vai me definir. A mulher, nossa, altas histórias que eu já ouvi na vida, de amigas minhas que sofriam com o cara na frente do pessoal, era uma coisa louca, maravilhosa, linda e formosa. Mas, por trás, maltratava sem bater. Só na humilhação. Então, o diálogo aqui é importante, da gente aprender e fazer. Vocês foram maravilhosos, arrebentaram a boca do balão, costumo dizer, na informalidade, porque é assim que funciona a didática usada perfeita. E a minha dúvida é essa, porque está na hora de desconstruir. Até a forma de educar tem que ser desconstruída. Cabe a nós, porque eu me incluo. Eu sou o educador, porque eu vou orientar alguém mais novo. Eu e minha esposa estavam raciocinando esses dias, porque a galera que chama para ir para balada tem tudo 20, 25 anos. A rapaziada da minha idade, eu tô velho. Eu tô daquético, não dá para ir a lugar nenhum. Mentira, cara. Tem que ir, pô, tem que sair para se divertir, você tem que interagir, você tem que trocar experiências. Você vive disso, não é? A minha pergunta agora, como pseudo-educador, por que não inserir na educação, acabar com os livros de histórias que contam a história dos heróis? Duque de Caxias foi o maior escravocrata da vida, nada contra, foi um herói, lutou, guerreou, beleza, defendeu o Brasil, beleza, tranquilamente, show de bola. Mas a diferença da construção societária brasileira é que foi errada. Foi errada sim. Foi errada por quê? Por que você repara na América, como foi feito, nos Estados Unidos, a colonização, no Canadá, como é que foi feito? A diferença da estrutura social, começa aí o erro. Esse retrocesso de 388 anos, beleza, em 13 de maio de 1988 acabou a escravidão, beleza, mas o negro não sabia escrever uma palavra, como é que ele vai arrumar emprego nessa parada, meu irmão? Vai viver de quê? Aí o dono dele vai fazer o quê? Segue lá para o Estácio, para o Morro da Providência, mora lá, dá teu jeito. Como é que o cara vai viver disso? Não é? Até a própria Lei Áurea foi mal feita. Havia, na época, não lembro quem que falou que a Lei Áurea não era para sair daquele jeito, a toque de caixa, era para ser feita uma coisa gradual, gradativa, ao qual você daria condição de trabalho. Quando você dá a condição de trabalho é o que está na direitos humanos, você vai dar o direito de viver. Um outro erro, usar a Declaração Universal de Direitos Humanos para defender quem não respeita o humano. Não é? Essa minha dúvida. Como fazer para mudar a pedagogia, os livros didáticos, fazer a criançada mudar? Cabe a nós, novos pais e novos formadores de opiniões, a mudar tudo. A desconstruir, não mudar, desconstruir fica melhor, porque você vai começar a construir novamente. Né? É isso aí. Obrigadinho. Muito bem colocada a pergunta. Você bem pontual, né? Hoje existe por lei no Brasil, isso é uma conquista, desde 2003, existe a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, né, nas escolas. Hoje, dentro do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, isso no ensino fundamental e médio, teoricamente é uma tentativa de desconstrução dessa história antiga que existia, né, da forma antiga de se ensinar história, que era formatada a partir dos grandes heróis. Inclusive eu, na escola, me lembro muito bem, que tinha lá uma página do livro de história que era dedicada, um capítulo inteiro dedicado à princesa Isabel, na época vista como heroína, né, dos negros e ex-escravos. Enquanto, na verdade, a gente sabe que muito mais herói do que foi a princesa Isabel, por exemplo, é o Zumbi dos Palmares, né, muito mais herói do que Dandara, talvez, muito mais heroína do que a própria princesa Isabel, né? Mas quando a gente vai falar de Zumbi dos Palmares e Dandara, muitos não sabem quem é, porque ainda não está apresentado em vários dos nossos livros de história. O que eu entendo que é uma mudança que já tem acontecido no Brasil desde 2003, por força de lei, é que cada vez mais as páginas do livro de história, elas sejam mais diversificadas, que haja diversidade. A gente falou sobre diversidade aqui, então os livros de história também têm que apresentar em suas páginas diversidade, não apenas uma única versão da história.
Então, o que a gente tem visto ao longo, né, desses últimos anos é que a história tem sido apresentada a partir de uma versão, e em geral é a versão hegemônica, a versão do mais forte, ou ainda a concepção eurocêntrica da história. O que é a concepção eurocêntrica da história, né? Muitos de nós aqui conhecemos muito mais da história universal, da história da Europa, que a gente chama de história universal, do que de história da América Latina. A gente conseguiria citar 10 heróis mundiais, por exemplo, da história dita universal, e não citaríamos talvez 3 ou 4 da história da América Latina. Então, na verdade, quando a gente fala em concepção de história, o que precisa talvez ser transformado, em nível até mesmo de pesquisa, isso está acontecendo, tá, gente? Dentro da universidade, a Marcela está dentro de uma universidade que pesquisa muito a história da América Latina, a história dos povos menos hegemônicos, né? Eu acho que isso vem acontecendo já há algum tempo, mas precisa massificar ainda mais, né? Para que, num conjunto, aí nós, família, fazemos um papel, a escola, de forma institucional, faz uma outra parte, e aí sim a gente vai ter a transformação social que a gente tanto gostaria de ter. Mais alguém? Senão, podemos, eu gostaria de dizer o seguinte, que o estranhamento falado pelo professor Galdino, né, que nos traga a luz, que o histórico de valorização da mulher, trazido pela professora Marcela, também nos traga a luz, que essas duas falas possam nos auxiliar na reflexão por uma atuação pessoal, profissional, cada vez mais pautada numa visão moderna e científica, porque esse é o espaço da ciência, a formação. Obrigada pela atenção, obrigada pela presença e obrigada pela fala de vocês. Boa tarde, vamos terminar o nosso sábado, né? Até mais. Até o próximo. Tchau para a Medianeira também. Tá?